Olá, seja bem-vindo a mais um Happy Hour. Como é bom saber que você está aí para mais um programa. Obrigada, viu, pela sua audiência. Você que já nos acompanha toda semana, esse programa já deu o que falar, né? Seja bem-vindo, você que está chegando agora também. E olha, nossos amigos que passam por aqui, eu falo nossos porque, gente, já foi tanta gente que eu já tive a oportunidade de reencontrar, principalmente em Balneário Camboriú, aonde estou gravando esse broadcast. Todo mundo está perguntando onde está gravando e tal. Estou no Brasil, estou gravando em Balneário Camboriú e aproveitando, obviamente, encontrando os meus amigos, né? Porque o que a gente faz no Happy Hour? Encontra amigos. E afinal, além disso, um bom bate-papo. Sabe, no final do dia, quando você reúne seus amigos, você coloca a conversa em dia, eu digo que o Happy Hour pra mim é assim, colocar a conversa em dia. E hoje eu tô tendo a oportunidade de reencontrar um amigo de muitos anos, que eu não via há cerca aí de uns bons 10, 11 anos. Agora você imagina, meu amor, o que tem de conversa pra gente colocar em dia comigo, Cimélio Pereira. Tudo bem, Cimélio? Bom dia, tudo bem? Primeiro, um prazer imenso falar com você, estar com você. Eu tenho tantas aventuras pra contar com o Cimélio, gente, vocês não têm noção. Entrevista já no bondinho, no circuito mesmo, com ele dentro, falando. Vamos fazer o que agora, Vanessa? Não sei, vamos fazer a trilha. Enfim, a gente pirava cada coisa, assim, que... pensar fora da caixa. Sempre. Né, Cimélio, eu acho que é isso. É pensar, você tem isso no seu DNA. Você sempre pensou fora da caixa. Eu adorava ir no Parque Unipraias só para conversar com o Cimélio, porque eu saía dali cheia de ideias, de inovação, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vanessa, vamos gravar normal não, vamos subir ali, pega a câmera e tal. Ele quase dirigia o programa, né? Eu falei, peraí, você é diretor da onde aqui, né? Mas, Cimélio, antes de tudo, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas... Da onde você é? Eu sou de Balneário Camboriú, né? Nascido, criado, vivido? Não, a família toda daqui, na verdade. Na época, eu sou um cara bem novinho também, a maternidade era só em Itajaí, né? No Marieta Conda, então eu nasci no Marieta Conda e tal. Mas minha criação, tudo aqui, minha família é nativa daqui, né? Meus pais, os pais dos meus pais, meus avós, essa turma toda, né? Então eu digo, eu sou nativo, né? E eu te perguntei isso porque é muito difícil a gente encontrar um nativo de Balneário Camboriú, não é verdade? Muitas pessoas você é de onde? Nossa, eu sou lá do Rio Grande do Sul, você é de onde? Sou do Paraná, sou do Rio Grande, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, é gente do Brasil inteiro aqui. E quando a gente tem a oportunidade de encontrar um nativo, é aonde eu vou chegar. Ele tem propriedade para falar sobre turismo, ele tem propriedade para falar sobre como foi o crescimento de Balneário Camboriú, essa cidade que se tornou referência no mundo inteiro. Isso é bem isso aí mesmo, né? A gente teve a oportunidade de conhecer tudo. Eu sempre brinco com meus amigos, né? Porque o pessoal, mas você é daqui? Não, mas tu tem um conhecimento, não sei o que lá. Não, na real eu nasci aqui, né? E quando eu nasci, quando eu tinha o quê? 1 ano, 2 anos, meus pais se mudaram para Curitiba e aí aos 15 nós voltamos para morar, para visitar minha avó. Aquele papo de sabe de ir para casa da avó nas férias, né? Não tem coisa melhor, né? Acho que não tinha, continua tendo, né? Para quem é criança e tal, por férias, imagina férias, Balneário Camboriú, tudo, né? Naquela época, Balneário de Camboriú. Gente, mas Balneário de Camboriú, exatamente. E foi para casa da avó, era tudo, era um must, né? E daí de lá a gente ficou, que aí problemas de família, minha avó teve problemas de saúde e tal, uma família grande, e a minha mãe foi uma das escolhidas para cuidá-la. Aí a gente veio para cá e aí começa toda essa trajetória, vendo a cidade crescer, entendendo essa desenvolvimento toda, né? Desenvolvendo. E a gente faz alguns cortes nessa história toda para sacar do desenvolvimento de Balneário Camboriú, já que estou tocando essa vertente, né? Porque uma coisa, eu sempre fui notório, a gente sempre entendeu que o Balneário Camboriú é o que é hoje por uma série de características e de coeficientes e de indicadores que fizeram com que ela fosse nessa vertente. Uma delas é a própria questão da balneabilidade da praia, ou seja, ela sempre foi uma praia para famílias. Isso quer dizer o quê? Os pais gostavam de vir passar, principalmente o pessoal que vinha dessa região de Blumenau, né? De outras regiões do Vale, aqui cidades do Vale, então viram o Balneário Camboriú porque tinham crianças pequenas e se sentavam na praia e aproveitavam o dia de praia porque a praia é tranquila. Exatamente. Né? Não tinha risco de afogamento, não tinha nada disso, tal coisa.
Então, a partir daquilo ali foi uma vertente, né? E a gente trabalha com turismo já há um bom tempo, né? Tive várias oportunidades de entrar em grandes projetos na área de turismo. Então, eu sou um profissional da área de parques temáticos, né? Porque eu comecei lá no Beto Carreiro, do Beto Carreiro fui no Unipraias, na época recebi um convite para ir para o Hopi Hari, aí depois voltei, fiquei 4 anos como conselheiro no Conselho Estadual de Turismo, tive a oportunidade de ser membro, fundador, e agora a gente recebeu até uma homenagem aí do Convention Bureau. Do Convention Bureau, gente. Vice-presidente, presidente. Meu Deus, eu ia falar do Convention Bureau. Nem se falava em Convention Bureau, de repente aparece o Cimélio como presidente do Convention Bureau. Primeiro a gente tinha que entender o que era o Convention Bureau. Achei muito legal isso. Naquela época, você tinha que entender o que era, qual era o trabalho que eles desenvolviam. Isso era bem legal. Mas voltando só o papo do norte, do desenvolvimento, então a gente sabe conseguir. As pessoas chegam e falam assim, mas Balneário Camboriú, cheio de arranha-céus, cheio disso. A gente nunca pode esquecer que os anos Balneário Camboriú se baseou sempre na vertente de desenvolvimento e de progresso do que ditava lá nos anos 70. Os anos 70 foi o ano dos arranha-céus, né? Os destinos como México, Acapulco, essa história toda, aquelas cidades sempre... Então essa era a vertente de desenvolvimento, né? Ser desenvolvido tinha que ter um prédio alto. Exato. E Balneário Camboriú, como essa metrópolis, que eu falo assim no sentido que traz gente de tudo que é lugar, de todas as partes do mundo, com N experiências, com visão, isso agrega valor ao produto cultural da cidade. Eu tô chegando, falo para vocês, bate-papo com o Cimélio, isso aí, meu amor, você pode aumentar o volume da sua televisão, você quer entender por que Balneário Camboriú chegou onde chegou, o Cimélio está explicando como a gente chegou com todo esse desenvolvimento. E são alguns pontos que eu estou tendo a oportunidade aqui nesse programa de conversar com muita gente e estou começando a entender alguns pontos. Você tocou em determinados pontos que me chamaram a atenção. Quando a gente fala a respeito de prédios, de arranha-céus, onde a gente teve um problema em Balneário Camboriú, que as pessoas, não, mas os prédios altos vão acabar tirando o sol da praia, enfim, foi uma briga muito grande em relação ao governo do município, né, para que a gente não tivesse mais grandes arranha-céus. Em contrapartida, hoje, estamos prestes a ter aí o maior prédio do mundo em Balneário Camboriú, de frente para o mar. Perfeitamente. De novo, né, Vanessa? A gente tem que sempre... Eu acho que tudo tem que se contextualizar. Se você não contextualiza, a conversa parece conversa de louco. Não é verdade? Exatamente. Né? Então, como havia lá atrás a turma do pró e do contra, a gente sempre se baseia, e qualquer sociedade ela se baseia no norte de desenvolvimento e busca as características daquele desenvolvimento. Balneário Camboriú fez isso. Então, lá nos anos 80, ela buscou uma tendência que era uma tendência de 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Como você citou, Acapulco, México. Daí veio, né, isso era o sinônimo de ser bem sucedido, era ter arranha-céus na beira da praia. Mudou, né? Nos anos 90 mudou, que veio o fenômeno dos resorts, né? Que era o fenômeno das construções lineares. Não era mais alto, né? Verdade. E a gente sabe também que, óbvio, uma falta, e aí entra a visão de todos os lados, que a gente percebe que, de fato, se tivéssemos um ordenamento, né, de um plano diretor, um ordenamento regrado que pré-estabelecesse o mundo ideal, né? O mundo ideal não existe, né? Por isso que a gente está na Terra, né? O mundo ideal é em outro lugar, não é que aonde os prédios menores estivessem na frente da praia e assim sucessivamente, seria o fantástico, seria o melhor. Infelizmente não era, foi construído, a construção tomou, né? Conta desse setor. A gente lembra que Balneário Camboriú era conhecido sempre como a capital catarinense do turismo, uma das suas grandes economias, mas em contrapartida com isso veio a construção civil tomando seu espaço e colocando a sua marca em empreendimentos de alta qualidade, de altíssimo padrão, né? Hoje nós temos o metro quadrado mais caro do Brasil, né? De novo, mudou a concepção. Quando muda a concepção, para os administradores públicos e para toda a sociedade, né, porque administrar hoje tem que administrar em conjunto com a sociedade, porque a sociedade conhece o dia a dia, né, as dificuldades, as necessidades, ninguém mais como cidadão que vive o problema no dia a dia. Quando você se depara com uma situação dessa, que você não tem mais faixa de areia, que, a gente tem uma vantagem que é um problema, mas chega a ser uma vantagem, né? Porque é a nossa extensão territorial, que é um pouco mais de 50 km², alguma coisa nesse sentido.
E você se debate com isso tudo, que não deixa de ser muito positivo, porque você consegue atrair o alto valor do metro quadrado. Exatamente. Porque tu não tem para onde expandir. Quem está na frente da praia está na frente da praia. É isso aí mesmo. Quem está na quadra de trás está, e assim consequentemente. Então isso, em contrapartida, trouxe para Balneário Camboriú, além daquele sonho de quando eu me aposentar, vir morar a Balneário Camboriú. Trouxe um outro cara que é um fenômeno e é um elemento necessário, que é um elemento necessário na economia, que é o investidor. Exatamente. Esse cara olhou isso. Falou, opa, peraí que eu aqui. Tenho, isso né? mesmo. Isso então, mesmo. se a gente, existem estudos econômicos para isso, e pessoas muito mais capacitadas para falar, muito mais capacidade para falar sobre isso, mas é notório que do ano 2000, de 2010 para frente, eu acho que nós tivemos o maior número de milionários em Balneário Camboriú. Pois é, eu vi essa estatística, me chamou muita atenção. Sim, por quê? Muito simples. Porque muitas famílias que aqui tinham imóveis, sejam terrenos principalmente, entrou naquela parceria, naquela permuta com a construção civil. Então esse cara trocou um terreno dele por 2, 3 apartamentos, que na época quando ele trocou valia... Aí foi a permuta, 100 mil, 100 mil, 200 mil. Quando terminou o prédio... O apartamento já valia 400, meio milhão. O cara começou outra obra, o apartamento já valia 800. Então você teve uma ascendente, eu sempre digo, você teve uma ascendente de negócios aqui na área, numa PG, né? Numa progressão geométrica. Né? Você fez negócio numa PA e a tua rentabilidade foi numa PG. Então nenhum investimento pagou mais do que ter um imóvel em Balneário Camboriú. Vale a pena investir em Balneário Camboriú? Continua valendo. Uau. Né? Por quê? Justamente por isso. E a tua pergunta é muito interessante, porque se vale a pena, não, eu sempre digo, é que hoje, para os investidores que estão aí ouvindo a gente, eu sempre digo o seguinte: Balneário Camboriú é como uma mesa de pôquer, né? Você tem que saber qual é o cacife que você tem para entrar no jogo. Exatamente. Né? Se você estiver dentro das condições com cacife para bancar a aposta, o blind, tu tá no jogo. Então, sim, continua sendo um ótimo local para investidores e para você ter o seu imóvel. Por quê? Rapidamente. Porque Balneário Camboriú, com toda essa estrutura, com uma orla fantástica, eu sempre digo que a gente é uma mini Copacabana por causa do perfil da Bahia, né? Por causa... Qual é o segredo? Qual é o segredo dessa história toda? Tem todo esse negócio de Copacabana, tem o negócio dos grandes prédios e tem a grande sacada. Não sei se é Dubai, se é isso, aquilo. Eu não entro nessa vertente, tá? Eu acho que tem a sua característica própria, mas o que mais me chama a atenção de Balneário Camboriú é no sentido que você tem um cluster de equipamentos turísticos que permite com que a valorização imobiliária seja constante. Porque uma vez, quando eu estava como presidente do Convention, a gente sempre falava, não, mas é legal, o Convention estava na busca do centro de convenções, isso que eu ia falar com você, esse negócio todo, mas assim, e o que fazer? E o que fazer? Compara um apartamento de 3, 4, que hoje já é 15, 16, mas fazer o quê? Será que eu saio do meu apartamento e eu tenho serviços à altura? Então, o que a gente percebe é que de lá para cá, eu estou falando de 2010 para cá, você percebe que o sistema de serviços ele foi se adequando à nova necessidade de Balneário Camboriú, né? Isso desde a parte imobiliária, desde a parte de serviços para esses grandes prédios e desde a parte de serviço para o consumidor, para o morador, né? Porque Balneário Camboriú é muito democrático. Eu tenho um amigo meu que sempre me fala, você milionário pode vir em lugar ideal para o milionário morar é Balneário Camboriú, porque ele bota uma bermuda, um chinelo ou um tênis e anda na praia e ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem ele é. E a grande sacada e a qualidade de vida, né? E a grande sacada de quem tem recurso, de fato, é não ser identificado. Porque quem tem dinheiro não vai ser identificado. Não, nem de brincadeira. Mas isso que você está falando é tão legal, porque para você que está nos assistindo, e agora eu vou puxar um pouquinho a sua memória para esse lado. Há alguns anos, nós falávamos em Balneário Camboriú, nós tínhamos Avenida Atlântica, a Brasil. Eu lembro que eu falava muito nos programas que nós tínhamos o maior comércio aberto do Brasil, que era na Avenida Brasil, que ficava aberto até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Então, a gente teve um shopping aberto. Então, a gente começou a pensar nisso. De repente, me surge na Barra Sul um grande empreendimento
chamado Parque Uniprás. Eu acho que foi um divisor de águas para nós. O Parque Uniprás veio como um divisor de águas. Equipamentos da Alemanha, como foi construído, enfim, ligando uma ponta a outra, um projeto inovador, audacioso e, ao mesmo tempo, um grande investimento para o município. Então a gente começa a entender que aquele turista que vinha, a gente tinha uma época onde o nosso turista era os argentinos, nós esperávamos por eles. Abríamos a temporada no dia 15 de dezembro, íamos até março com a temporada ativa, depois entrávamos com a temporada para a terceira idade. Então era sazonal, então nós tínhamos esses períodos assim. Consequentemente, começamos a trabalhar o município para termos um turismo com mais qualidade. Aquele turista que viesse para o município, que investisse no município, que comprasse e consumisse o município. Então, passamos por várias etapas e fases. Eu falo isso porque, querendo ou não, se você aplicar isso na sua vida, no seu negócio, você começa a entender o que é um planejamento. O que é você escalonar um negócio. E o que eu vejo hoje, eu vejo a Praia dos Amores, claro. E que a gente não tinha mais para onde crescer, e todo mundo falava assim, gente, vai ter que crescer para a Praia dos Amores, não vai ter saída, porque você não tem mais para onde ir, porque geograficamente o nosso espaço não permitia. Então, eu lembro, participei de muitas reuniões para discutirmos o turismo com qualidade. E aí, como nós fazíamos a medição? Através de bares, restaurantes similares, onde a gente teve vários presidentes, enfim, claro. Para saber como nós íamos enfrentar a temporada. Como seria a temporada, através da lotação dos hotéis. Então, olha como a gente começa a ver Balneário Camboriú, estudar essa cidade e entender por que ela se tornou referência. Aí você vê um alargamento de faixa de areia. De repente, você vê um município que vem crescendo, prédios grandes investimentos, milionários e de outros países buscando apartamentos aqui, como você falou muito bem, pessoas querendo estar no anonimato, que com apenas um calção, um chinelo e uma bermuda e vamos embora, estamos aí todo mundo, enfim, qualidade de segurança, uma cidade que hoje tem uma segurança muito expressiva. Ontem eu tive uma informação que eu tô apaixonada, sou suspeita que eu tô apaixonada por Balneário Camboriú. Me apaixonei de novo, é um caso de amor eterno eu e essa cidade. Me falaram, Cimélio, que tem postes que tu aperta, quando você está sentindo uma insegurança, tu aperta e o monitoramento. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, eu lembro quando fomos colocar as câmeras de segurança no município, que foi aquele, uau, mas muito dinheiro para ser investido, câmeras vão ficar onde? E olha como a gente está vivendo o município hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Valorize o lugar que você mora. Meu bem, eu contei toda essa história para você entender e às vezes a gente esquece e às vezes, no meu caso, que fiquei muito tempo fora e agora estou vendo essa cidade de novo, gente, quando eu entrei em Balneário, eu falei, cadê Balneário? Cadê Balneário? Né? Ruas largas, trânsito, um fluxo de trânsito, ali a Palestina cortando por dentro, que você sai por... Enfim, gente, mudou tudo. Valoriza aonde você está, meu bem. Aposta no seu município. E é isso que eu falo. A gente só dá valor quando a gente não está mais. Porque Balneário Camboriú, ele é um fenômeno, mas eu digo sempre, ele sempre teve uma participação muito forte da sociedade civil organizada, né? Demais. Então, vários líderes que passaram, né? Vários prefeitos Exato. Que passaram, mas eles tiveram uma sociedade muito forte. Então, quando você tem uma sociedade forte e focada no bem-estar do cidadão e da cidade, o resultado não podia ser diferente, né? Então, quando você vê essas questões da própria segurança, porque é fatal, não existe uma atividade turística, não existe uma qualidade de vida se você não tem segurança. Falou tudo. Diz que uma cidade, aquela velha máxima, né? Uma cidade não pode ser boa para o turista se ela não é para o morador. Então, quando a gente respeita alguns valores e alguns procedimentos que são corretos, o resultado não pode ser diferente, né? Quando você falou do Uniprás, de fato, né, uma visão do nosso grande amigo Júlio Tedesco, né? Demais. Quando fez isso tudo... eu sempre me lembro quando eu fui convidado para trabalhar no grupo que a gente tinha uma pesquisa da IAPA, que é a International Association Amusement Park Attraction, que congrega os maiores parques temáticos do mundo, e falava que naquela época que a tendência dos parques iam ser os parques voltados para a aventura, para a natureza e tecnologia. Daí eu falei, é o que temos. É o que temos, né? E foi nessa vertente, se criaram vários atrativos. Hoje você vê, por exemplo, o próprio aquário, que é um espetáculo. Nossa.
Nossa, né? Demais. É uma atração imperdível em Balneário Camboriú. Né? Você tem o Classic Cachorro, você tem a Big Wheel, você tem a própria orla, a própria praia, Mas atrativo, isso que você né? está falando, eu achei bem bacana, porque, por exemplo, antes nós falávamos em relação a esse turismo e nós não tínhamos atrações aqui no município. A pessoa tinha que sair e ia lá para o Beto Carreiro, que eu amo de paixão, nossa, sem falar, eu não tenho palavras para dizer a respeito do parque. Todo mundo sabe o quanto, foram 15 anos lá dentro do parque, então eu posso falar um pouco com propriedade. Mas faltava em Balneário Camboriú, faltava atrações realmente turísticas, que o turista podia sair do seu hotel e fazer um passeio por Balneário, tendo atrações, como você falou, Oceanic, a carros, a roda gigante. Gente, é uma infinidade de coisas assim. E o poder, você falou duas coisas, o poder privado e o público e o privado. E trabalhar isso em parceria é fundamental. Eu acho que foi essa a guinada que deu aqui. A sociedade ela tem que estar organizada, porque tudo que você falou, né, quando a gente fala que, quando a gente tocou e olhou, nós percebemos que nós tínhamos o melhor comércio do estado de Santa Catarina, porque nós tínhamos um shopping a céu aberto, que são essas lojas que foram totalmente com uma arquitetura remodelada, com uma arquitetura diferente na Avenida Brasil. Né? Então a pessoa quer o quê? A gente gosta da natureza. Tu quer estar no ar? Shopping é legal, bacana. Nós temos bons equipamentos de shopping, Balneário Camboriú, tudo faz parte do processo. Mas o fato de você caminhar, que nem na Boulevard Street, não é verdade? É outra parada, não é verdade? É outra história. Adoro. Então, esses elementos todos. Você tocou num assunto importante. O Beto Carreiro, o Parque Beto Carreiro, também foi fundamental para isso. Por quê? Porque lá atrás, quando o nosso finado e saudoso, amigo, João Batista Sérgio Murad, conhecido como Beto Carreiro, e que tinha uma entrada muito forte na televisão, na época, a Rede Globo, uma série de coisas, ele conseguiu induzir uma demanda de pessoas para o Vale do Itajaí, para Balneário Camboriú, de uma forma estrondosa. E a propaganda começou a se gerar. O que eu quero dizer com isso? A família, por sua vez, o cara que teve aqui lá nos anos 80, 90, conhecia Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú sempre foi conhecido por ter pessoas lindas, né? Porque os catarinenses estavam aqui, as mulheres catarinenses estavam aqui, as mulheres do sul do Brasil estavam aqui, então isso aqui era lindo. O cara casava bacana com a esposa e tal, ele falou, vamos para Balneário Camboriú, e já aproveitamos, a gente vai para Balneário Camboriú e já leva as crianças do Beto Carreiro. Então essa junção, essa conexão fez com que uma demanda turística existisse, que novos voos fizessem, que fretamento de voos viessem para Balneário Camboriú, e a atividade turística cresceu. Foi quando a hotelaria cresceu lá para cima, né? Então quem está vendo hoje, acho que essa coisa aconteceu assim. Não. Ela foi o que você falou muito bem, as pessoas se planejaram, vinha uma necessidade, vamos corrigir, vamos planejar e vamos executar, e está aí o resultado. Então você percebe uma Balneário Camboriú que teve sim a integração de vários segmentos, de vários setores da economia, de vários segmentos da sociedade, onde todo mundo tinha uma vertente. As pessoas queriam e querem que Balneário Camboriú seja uma cidade agradabilíssima para se morar, seja uma pessoa boa para conviver. Não é bom ter uma pessoa boa para se conviver? É a melhor coisa que a gente busca nessa vida, é ter um companheiro legal, né? Mas eu vou mais além. Eu acho que essa cidade ela foi abençoada por Deus por colocar pessoas certas aqui. Porque, olha, Cimélio, eu viajo o mundo inteiro. E é muito difícil, às vezes, você encontrar no município pessoas que têm responsabilidade, pessoas bons profissionais, cada um na sua área. Na rede hoteleira, gente boa. No turismo, gente boa. Grandes profissionais, na construção civil, grandes visionários. Então, por isso que eu falo, eu acho que Deus foi tão bom com Balneário Camboriú que ele pegou pessoas certas e foi colocando aqui, vou colocar em Balneário Camboriú. E isso é o reflexo que a gente vê. Como as pessoas aqui, se não fossem as pessoas que fizessem esse grande trabalho, a cidade não estaria. Governantes até mesmo, enfim, todo mundo teve a sua parcela. A mídia teve a sua parcela, os empresários que acreditaram, as construtoras que acreditaram, todo mundo que acreditou neste município. Todo mundo teve a sua parcela. E aí o que eu te pergunto a gente falou de um município maravilhoso, você aqui nessa cidade linda, passou por... Isso que a gente falou, gente, Parque Unipraia, Santur, Birô, enfim, você circulou por tudo, você pode falar do turismo com muita propriedade, mas vamos falar a respeito de turismo de aventura.
Porque eu lembro, quando ainda estava no Parque Unipraz, que um dia você chegou e falou, olha, Vanessa, a gente está pensando em fazer uma coisa radical em uma das paradas ali, eu acho que era na segunda parada, não lembro, de uma aventura, uma estação do Morro. Do Morro da Guarda. Vai puxando a minha memória. Estação aqui. Mata Atlântica. Na Mata Atlântica. Eu tô pensando em fazer assim, porque você já tinha isso, estava, acho que enraizado em você, né? E aí começou a surgir essa paixão, porque a gente vai falar daqui a pouquinho da Brava Bike Experience. Que legal. É assim, não? Naquela época a gente entrou com uma sessão de um parque de aventuras que a gente fez um circuito de arvorismo que era inédito e tal, essa história toda, né? Que era o negócio de você andar sobre cabos suspensos em árvores e tal. E foi uma sacada interessante porque era aquele negócio tu ter aventura, né? Tu tinha tecnologia, natureza e aventura. E foi o cluster, o conjunto das atrações. E logo na sequência veio o Yuhu, que é o trenó de montanha, que eu tive a grata satisfação de trazer o nome para a mesa dos conselheiros na época. Eu falei, o nome é esse, porque a sensação é o cara Yuhu! E descer a montanha, né? Um equipamento de origem alemã, se não me engano, e tá em uma roller coaster, uma mountain roller coaster, né? Quer dizer, então é um negócio muito bacana. E aí na sequência veio a tirolesa, né? As cadeirinhas que saem da Mata Atlântica e vai até a Praia de Laranja. Quer dizer, é um negócio inusitado, né? Porque é um parque que tu tem uma terceira estação numa praia. Quer dizer, então esse negócio é tudo bacana. E eu tive nessa história toda, o que me chamou uma atenção foi o fato que quando eu fui convidado para ser presidente da Santur, eu tive a oportunidade de me aliar a uma consultoria na época e eu na verdade a gente foi promover o estado de Santa Catarina no mercado europeu e no mercado americano. As principais feiras. E no mercado, e levando os principais produtos de Santa Catarina, que era uma coisa muito... era a observação de baleia. Eu lembro. Olha só Verdade. que louco isso aqui. Era observação de baleia. Observação de baleia, porque turismo de praia e sol tem no mundo inteiro. Era observação de baleia, cavalgada na montanha, observação de pássaros, para muitos que estão vindo aqui não sabem disso, né? E o surf, porque era um esporte de aventura. E olha onde o surf chegou hoje. Nossa, falava FIG, gente. Né? Olha onde chegou. E nós levávamos isso para fora. E quando eu estudo para fora, eu falei, aqui tem, Balneário Camboriú, é que nem o Beto sempre falava, é um parque temático. Você tem todas as atrações num lugar bacana, né? Na verdade, nós somos a Alemanha brasileira, né? Santa Catarina é a Alemanha no Brasil, né? Por sua diversidade cultural, gastronômica, enfim, né? E aí vendo e tendo o prazer de presenciar isso tudo, né? Eu me lembro que tivemos os operadores de Lisboa, na Escócia, enfim, em vários segmentos, e daí dando continuidade naquilo que eu tinha te falado, que era o Plano Catarina, que na verdade era o seguinte, muda a venda do produto turístico, né? Você passa a vender aquilo, a cidade por roteiros, fatiar essa história toda. E naquela época começou a história do cicloturismo também. Cicloturismo, aí Blumenau e a região, me lembro que já tinha o pessoal já de linha de frente querendo fazer os circuitos, essa história toda que já era tendência lá fora e as pessoas queriam fazer aqui, passado esse tempo todo, né? Foi essa grande sacada que foi o turismo de aventura, né? Nessa história toda, eu tive o prazer de ser convidado, fui vice-presidente da comissão que trouxe junto com a Secretaria de Articulação Internacional a Volvo Ocean Race. Uau! Nós trouxemos a Volvo Ocean Race para o Brasil e aí tu conhece players do mundo inteiro. Né? Nossa, pensei nisso agora. Né? Tu viaja o mundo inteiro, conhece um monte de gente. Nossa. E aí lá me deu um estalo. Eu falei, o negócio vai no Brasil, vai ser a atividade outdoor que vai impactar e tal e tal. Sempre pedalei, sempre gostei de mountain bike e resolvi tudo de novo, né? A gente estava vindo numa vertente do turismo bacana, eu tenho uma empresa de turismo receptivo na cidade e tal. Falei, tô na linha certa. Fomos aí surpresos, entre aspas, com a questão do Covid, né? Então, quando entra o Covid em 2020... E aí? Aí tudo parou, né? 2 anos pararam, aí eu falei, e agora? Ainda mais com o turismo receptivo. Parou, o turismo parou de uma forma geral. Eu falei, tem a bike, pedalava com uma turma, os caras, você já tem as caminhonetes, já tem as vans, já tem isso, cara.
E pô, é uma tendência, eu comecei a ver as pessoas pedalando, porque não podia, né? Tu buscava uma atividade ao ar livre, longe dos grandes centros, que te proporcionasse uma satisfação, um prazer, porque não dava mais para ficar em casa, né, Vanessa? Eu não sei como é que estava. Lockdown. Total, enfim, né? E aí a gente entrou nessa história da bike, aliado com essa história toda. E eu sei que naquela época, antes de eu pegar o Covid de março a novembro, eu pedalei 4.575 quilômetros marcado pelo Strava. E aí eu me envolvi de cabeça no negócio, comprei um Transbike para 18 bike, botei no negócio. Aí agora comprei uma outra caminhonete, porque a gente vai para um segmento bem, não só para o cicloturismo, né? Já levei grupos para ir para a Estrada Real em Minas para pedalar. A gente pedala todo o Vale Europeu, outros lugares de Santa Catarina, Serra Catarinense. A gente tem um produto muito bacana que faz a travessia dos cânions. Então, peraí, deixa eu entender. Para quem também está em casa, está se perdendo aqui, peraí. Então, hoje, quando a gente fala a respeito da Brava Bike Experience, é uma empresa que traz pessoas do mundo inteiro para pedalar em destinos turísticos. Nós atendemos pessoas de fora, né? Já tivemos pessoal de... Não, eu estou te perguntando isso porque a gente hoje está exibindo para o Brasil inteiro, estamos exibindo para fora do Brasil também. Isso. Então, as pessoas, peraí, eu pedalo. Para tudo, Vanessa. Volta ali que eu preciso entender que talvez eu tô aqui e eu tenho minha bike, eu posso pedalar. E onde vocês estão falando? Esse paraíso? Pode. Então, isso aí. Vamos explicar o que é. É uma empresa, gente, tá? Brava Bike Experience. É uma empresa que você pode pegar a sua bike, ou se você não tem a pessoa... A gente tem bike aqui, também. Você que tá no mundo inteiro, hoje me vendo, você pode vir para cá. Pode aproveitar todas essas belezas naturais que nós estamos falando. E é isso, então você proporciona destinos turísticos, mais com trilhas. E como é que é? Agora vamos para a prática do negócio. É assim, né? As pessoas, por exemplo, quero saber mais dessa história. Entra lá no Brava Bike XP no Instagram. Isso, o Instagram tá lá. Coloca lá, conversa, pede e a gente fala tudinho. A nossa base é Santa Catarina. A nossa base é Balneário Camboriú, mas o nosso quintal de casa é Santa Catarina. Tá. Né? Então, vou trazer minha bike. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos com... Semana passada eu estava com 12 ciclistas de Fortaleza. Os caras ficaram uma semana aqui no Vale Europeu, né? No Vale Europeu. E a gente acompanhou, a gente tem vários tipos de serviço, acompanha os caras na pedalada, faz toda a infraestrutura, transporte de bagagem, os hotéis, né? A gente indica todo os hotéis, receptivo, faz toda a história para a rapaziada e tal, e foram embora, felizes da vida, já estão marcando para vir de novo. E nesse exato momento nós estamos com 3 ciclistas do Espírito Santo. Esses já fizeram um negócio diferente. Os caras já vieram com as bikes dele. Eu só levei eles na largada do circuito do Vale Europeu, que é em Timbó. Entendeu? Aí eles vão percorrer os 310 quilômetros e vou pegá-los no final. Óbvio que a gente tem um track aqui com o cara, então eu sei onde é que eles estão. Se tiver qualquer perrengue, a gente aciona os nossos parceiros locais, resolve a história, a gente dá um suporte para essa história toda, porque ciclismo, a gente trabalha com toda a segurança, mas não deixa de ser uma atividade que requer um cuidado, correto? Então a gente está com esse pessoal lá também. A gente tem não é comercial, bicho, mas entra no Instagram e vê o que a gente faz, né? A gente tem um passeio muito bacana que a gente vai visitar uma das maravilhas do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Brasil, que são os cânions, né? A gente começa o Bom Jardim da Serra, que só subir a Serra do Rio do Rastro, que é uma das serras mais lindas que existem, que foi considerada como uma das 10 rodovias mais bonitas do mundo, que está aqui em Santa Catarina. Exato. A gente faz todo esse processo com a rapaziada que gosta de subir, dorme em cima da serra, faz um trajeto do primeiro dia de 72 quilômetros, passando pelo Parque Eólico, que é a coisa mais linda do mundo. Legal. E paramos numa fazenda, tá? A 2,5 km de um dos cânions mais bonitos do Rio Grande do Sul, já na cidade de... Quantos quilômetros isso? Não, assim, o trajeto todo dá 210 quilômetros. O primeiro dia tu pedala 72, mas com suporte. A gente tá junto, não se preocupa. E aí você chega lá, cara, quando você se depara, entra no Instagram que vocês vão ver essas fotos todas lindas. Quando você se depara com isso tudo, a gente dorme numa fazenda e aí à noite, é um evento na verdade, aí vem um cara vestido a caráter lá de gaúcho, com um churrasco gaúcho, imagina, pedalou o dia inteiro, um churrasco gaúcho, uma boa cerveja, um vinho para quem gosta, passa o dia bacana, dorme no outro dia,
conhece os cânions todos, vai para um lugar que se chama... É um estilo de vida, né? É lindo. Eu vou resumir rapidamente, eu vou parar no terceiro dia, eu saio de Santa Catarina, vou para o Rio Grande do Sul, desço em Santa Catarina, no município de Praia Grande, e a gente termina com um passeio de balão, que nada perde para Capadócia. Reservadas às nossas características de natureza e uma série de coisas. E eu recebi o convite para fazer esse passeio de balão. Tem que ir. Antes de voltar, eu quero ver se eu consigo. Eu tenho que ir. Tem que ir. Porque todo mundo tá falando, Vânia, você tem que fazer esse passeio de balão. E quem sabe eu faço esse próximo percurso de bicicleta com vocês aí. Isso. Né? Vamos combinar. Aí vai no carro de apoio, vai no carro de apoio. Né? É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, quando vem família, que não são todos que pedalam, dá para ir acompanhando com carros, enfim? Dá para ir. Os nossos serviços, eles são bem customizados. A gente já tem toda a necessidade. A gente sabe que tem cara que gosta de pedalar, mas é um iniciante, já tem um cara que já pedala mais. Então a gente trabalha para atender todas essas necessidades. Às vezes a gente tem uns carros 4x4, vai com 2 carros ou 3 carros numa trilha. Os grupos para esse tipo de serviço não são muito grandes, porque tu tem que trabalhar no máximo com 12 pessoas, né? Isso é muito importante. Então, e é um contato da natureza, né? A gente leva vários empresários, executivos autônomos, né? Profissionais autônomos e tal, e os caras eles falam assim, fantástico, né? Eu saio do meu estresse, isso aqui para mim é outra vida. E vem gente do mundo inteiro? Vem gente do mundo inteiro, cara. Eu já tive gente dos Estados Unidos, né? Do Canadá, pessoal de Portugal, sim, né? E do Brasil inteiro. Eu tô falando, perguntei até mesmo pro Cimério se vem gente do mundo inteiro, justamente quando a gente fala a respeito de você aprender uma nova língua. Quando você pensa em falar inglês ou fazer um intercâmbio, eu quero falar para você da Flex Learning. Na Flex Learner, você vai entender o seguinte: lá você tem os melhores parceiros, os parceiros de faculdades, enfim, é o lugar ideal para você fazer o seu intercâmbio. Quer saber mais? Dá uma olhadinha no recadinho que a Dani tem para você. A Florida International University é uma Top Public University, classificada como uma das 20 melhores universidades que contribuem para o bem público. A FIU oferece mais de 190 programas de graduação com cursos na área de design, negócios, educação, saúde, políticas públicas, ciências, engenharia, tecnologia e muito mais. Falando em tecnologia, a FIU também possui mais de 130 matérias 100% online. Ou seja, você pode ter um diploma internacional sem sair de casa, não é demais? O campus possui 3 museus de arte e história e alunos de 142 países diferentes. Não é à toa que é a Universidade Internacional da Flórida. Sabe qual é a melhor notícia? Com a Flex, você também pode se tornar um aluno da FIU. Fale com a gente e seja Flex. Não perca tempo não, você pode hoje mesmo entrar em contato e você pode fazer o seu intercâmbio. Ela falou a respeito de algumas universidades e você também pode estar lá. Então, seu sonho pode sim se tornar realidade. Quero aproveitar e mandar um beijo para essa grande amiga, minha parceira nos Estados Unidos. Para você que está pensando em ir para os Estados Unidos ou no Canadá também, agora tem a Flex. Então, fica essa dica para você. Tá? Não perde tempo não. Afinal, falar um outro idioma é fundamental, não é? É fundamental. Ainda mais pra gente que viaja. É fundamental, não tem como, né? Pra gente se comunicar, pra tu te promover, enfim, para tu dar boas-vindas, para você receber as pessoas, para você criar uma conectividade, né? Para você não ficar no tipo assim, fala aí para mim o que ele falou. Exatamente. Né, cara? E a comunicação, eu falo muito isso da comunicação. E outra, né, Vanessa? Hoje eu sei que a tecnologia está aí, tu tem vários tradutores, nada igual como você saber o que você está falando, né? E eu acho muito importante, foi uma grande, eu falo com muita experiência isso, você falar o inglês e você vivenciar o inglês. Então, até mesmo o sotaque, a forma como você se comunica. Quando você mora em outro país, você vê a necessidade. Então, a importância, muitas vezes, fala, fazer um intercâmbio, mas será que a gente resolve? Porque você vai estar ouvindo, vendo, é hábito, é costume. Então, é muito diferente de apenas você fazer aquele inglês, o tradicional. É fundamental que você estude
estude inglês. Mas se você tem a oportunidade de ter uma imersão, faça. Vale muito a pena. A experiência, né? A experiência. A experiência num país, você absorver a cultura, é o que a gente fala, é uma palavra portuguesa que a gente fala, é a indiocracia. Indiocracia? Isso é do dicionário. Indiocracia. É você entender exatamente como na cultura deles, o que exatamente aquela palavra significa na cultura do país que você está. Mas, Cimélio, você que está habituado ao turismo, você que está acostumado, e até mesmo o tempo que eu vivi em Balneário Camboriú, em Florianópolis, também recebendo turistas que vinham do mundo inteiro, nós somos diferenciados. Existe uma pesquisa da Embratur, né, do próprio Ministério do Turismo, que fala que nós somos reconhecidos internacionalmente pela hospitalidade. É demais, né? gente. A gente recebe bem. O brasileiro sabe. Sabe. Eu tenho um carinho, eu comento muito isso com vocês, o pessoal que me acompanha também. Eu falo muito a respeito do México. É um país que eu gosto, eu tenho um carinho muito grande por eles. Tem um programa de televisão que exibe lá no México também. É difícil o ano que eu não passo pelo menos uns 3 meses no México. Mas eu digo, por mais que os meus amigos e profissionais que moram no México são pessoas fantásticas, os hotéis, os resorts são maravilhosos, mas ainda o nosso turismo, as pessoas como o brasileiro recebe, não tem igual. É o calor humano, né? Nós somos diferentes. Nós somos diferenciados, meu bem, né? Cimélio, o que você, como você vê a partir de agora, pós-pandemia, as coisas estão voltando, entrando no eixo novamente. Como você vê o nosso turismo daqui para frente? Nos próximos, vamos por aí, uns 2 anos, vamos dar uma previsão alta aí. Assim, né? Bem, Vanessa, como é que eu vejo? Não, eu vejo o seguinte, a base da atividade turística sempre será a qualidade dos serviços prestados, né? Porque vai existir dois lados, né? Vai existir uma alta exigência por serviços de qualidade. Então, cada vez mais, essa oferta turística ela tem que ser devidamente capacitada, qualificada, né? Porque cada vez mais a gente tem a tecnologia, né? Eu coloco aqui e busco N situações. Mas nada nos faz... nada é mais claro do que eu sempre digo que é na hora da verdade, né? Porque o celular, o podcast, o Instagram, você coloca o que você quiser. Agora, na hora de executar o serviço, na hora de prestar o serviço, na hora de você estiver num restaurante e você, na hora que o garçom fazer o atendimento para você, ali que é a hora da verdade, né? É verdade. Ali é a hora da verdade. Você falou tudo. Né? Ali é a hora da verdade. Tudo que foi feito antes é uma coisa. Ali é a hora da entrega. Então, se for, por isso que eu acho que a grande importância é a valorização do ser humano. Para qualquer serviço, isso nunca vai mudar. Né? Você pode ter uma experiência de embarcar no transatlântico, de pegar um voo, de estar num hotel, de qualquer equipamento turístico que você esteja dentro do produto turístico. Desde o simples fato que você falou bem, da informação numa rua, exatamente, uma chegada no aeroporto, o atendente do aeroporto, com certeza. sempre será um elemento humano. Então, com certeza. Às vezes a gente lamenta quando você vê determinadas pessoas vestindo determinados uniformes com uma marca de um patrocinador bacana, e às vezes a pessoa é tão mal atendida pelaquele elemento, pelaquela pessoa, que eu particularmente, quando eu olho aquilo, eu falo, meu Deus do céu, o dinheiro que aquele patrocinador jogou fora. Foi, exato. Né? Então, eu tenho absoluta certeza, cada vez mais os equipamentos turísticos eles vão ter que trabalhar no sentido de encantar as pessoas. A experiência. Né? O que vale é a experiência. Eu tenho uma operação hoje de fretamento dentro ali do aquário, então a gente transporta os visitantes do aquário para outra atração deles, que é o Classic Shows, tem outra atração que é o Aventura Pirata, enfim, e a gente conversa com as pessoas. As pessoas querem ser surpreendidas sempre, porque a pessoa está no tempo de lazer. Você não sabe quanto tempo ela se projetou, se programou para estar. Então tudo, e o que faz a diferença? Um sorriso, um bom atendimento, a segurança de entregar aquilo que foi oferecido, isso essa é a melhor forma de rentabilizar a atividade. Então, eu falei uma coisa importante antes de Balneário Camboriú não é só atração, né? Mas o fato de você ter uma atividade turística forte, uma atividade econômica forte,
aliado a uma construção civil forte, aonde as pessoas fazem o seu investimento para vir morar aqui, com N pessoas vindo aqui e falando bem. Nossa maior propaganda. Que nos traz uma certa responsabilidade também. Mas eu penso que é o seguinte, o turismo cada vez mais ele será para profissionais. Eu concordo com você. Cada vez mais para profissionais. Né? Isso não é para amador. Não é para amador. A gente tem lá atrás, a gente tentava fazer alguma coisa, hoje não. Né? Você tem bons cursos técnicos, você tem faculdades técnicas, mas nada como o dia a dia. Mas eu vou mais além. Por exemplo, na Flórida, quando a pessoa desembarca, seja para um curso em Miami, um curso em Orlando, ela vai, obviamente, em busca desse conhecimento, mas a partir do momento que ela desembarca, ela quer viver a experiência americana. Então, a experiência que ela tem de um bom receptivo, de buscar no aeroporto, de levar até o hotel, ao check-in no hotel, como ela é recebida no hotel, e daí, consequentemente, o curso em si, as experiências que ela passa, as noites que ela tem livre, o que será feito. Então, quer dizer, é tudo uma experiência. Ela sai de lá encantada. E é como eu digo, são nos detalhes que a gente fica. E nos detalhes que a gente vai embora. Perfeitamente, não é? Né? Então são essas pequenas coisas assim, tipo um sorriso, um bom dia. Às vezes nós estamos cansados, é do ser humano. Ainda mais quando trabalhamos com muitas pessoas, é muita energia que demanda. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que a gente ama o que faz e automaticamente, se você ama o que você faz, você tem que esquecer o seu problema e entender que ali você é um prestador e que você está ali para servir. E servir tem que ter dom e profissionalismo e treinamento. Eu acho que você tem que ter um treinamento. Então, para você que vai fazer a contratação, para você que está buscando um emprego, gente, tem cursos, olha, maravilhosos. No Senac, né? No Senac tem, enfim, tem cursos que você pode aperfeiçoar o seu talento para que você se torne um bom profissional dentro da sua área. O mercado hoje não admite mais a falta de profissionalismo. Eu parto desse princípio. O mercado não admite mais amadores. Meu amor, não dá. Amador hoje não está dando. Você tem que se profissionalizar de qualquer maneira. E falar uma língua é fundamental, né, gente? Porque você, eu não digo nem só inglês, eu vou falar do próprio espanhol. Nós temos turistas do Mercosul, né? Sim. Agora mesmo a cidade está recebendo aí turistas do Chile, né? Verdade. Então a gente tem que ter essa proficiência no idioma. Não precisamos ser um expert, mas você tem que saber lidar com aquela linguagem turística do dia a dia. Né? O inglês é fundamental, o espanhol é fundamental. Quem sabe aqui mais um pouquinho o mandarim também. Sim. Né? Francês. O francês. Né? Então essas coisas são importantes. Por quê? Porque nós somos uma cidade tipicamente turística. Eu sempre digo, porque é a construção civil, sim, mas a construção civil veio porque nós somos uma atrativa turística. Mas eu vou te contar uma ótima. No México, eu vejo muitas crianças falando inglês fluente. Então, você está passando ali... O México tem os seus problemas, que não é segredo para ninguém. Então, a criança, ela vem pedir alguma coisa para você, ela vem pedir inglês. E aí, eu tomei a liberdade para... Qualificado. É uma pedida qualificada. Até a criança está se preparando para isso. Que sirva de exemplo. Mas é isso que eu ia falar. E eu fui perguntar, minha curiosidade. E olha só que interessante. Na escola, eles ensinam o inglês. O inglês é obrigatório, é como se fosse quase a língua-mãe deles. Então, as televisões, a programação em inglês. Claro. Então, desde pequenininho, o inglês já está ali, já está sendo a formação dele, a base dele também é inglês. 2 línguas. Então, nos Estados Unidos, você tem, no mínimo, 2 línguas que você tem que realmente ser fluente. Entra na escola, você vai aprender seu inglês e você tem ali que você pode escolher o francês ou o espanhol, dependendo da Flórida, muito é espanhol, mas é importante realmente que a gente entenda isso, essa comunicação. E eu tive alguns episódios no México de querer, né, porque o espanhol ele tem isso, todo mundo lá um pouquito, né? Então, e várias vezes... Um pouquito. Sim, deixa eu te contar. Desse pouquito, eu tive um puxão de orelha de um mexicano virar para mim e dizer, Vanessa, please, por favor, habla seu idioma, porque assim eu te compreendo. Que é o idioma, eu não estava tentando falar espanhol, eu não estava entendendo era nada. E eu metendo espanhol nele, e ele fala português, querida, fala, seu goleiro, que é mais fácil te entender, né, meu bem? É isso. E o que me chama a atenção é que às vezes, quando eu estou em um lugar público, nos Estados Unidos, as pessoas perguntam para mim, qual é o seu idioma? É russo?
Muito em Chicago, em qualquer lugar, mas às vezes eu estou no toalete conversando com a minha filha que trabalha comigo, que é minha sócia também, e a gente está conversando em português e as pessoas perguntam, vocês estão falando essa língua é russo? E não, é português. Porque o nosso português só se fala no Brasil. É o português do Brasil e o português de Portugal. É, o português de Portugal e bem diferente do nosso português, ora pois, né? Totalmente diferente. Então, mas português igual o nosso, só o nosso. E ô linguinha difícil. A nossa língua tem toda uma gramática, né? Tem! Falar inglês é muito mais fácil do ponto de vista gramatical, né? Do ponto de vista gramatical do que você falar o inglês, porque é aquela divisão básica das línguas anglo-saxônicas e das línguas latinas, né? O Cimélio, eu acho bárbaro isso. Se deixasse, eu ficava com o Cimélio aqui, gente. Vocês iam ter que aguentar a gente, eu acho que uns 3 dias só de conversa. Porque pensa 2 para conversar. E que não tem fim a conversa, não. Se deixar, ó. E falando em deixar, eu vou continuar conversando com meu amigo, sim. Mas agora vai ser em off, porque hoje eu fico por aqui agradecendo a presença desse grande amigo. Eu te espero lá em Miami, lá em Orlando. Né? Vamos fazer. Eu vou fazer a bike, eu vou começar a treinar bike para fazer esse percurso. Legal, vamos gravar isso. Vamos ver se eu aguento fazer uma experiência dessa, sabe? Né? Vou me propor a isso. Em Miami tem uma galera que pedala bastante, não só de mountain bike, mas de speed pelas ruas, né? De Miami. Tem. E tem um parque também bacana lá para mountain bike, muito legal também. Tem. Agora certinho dele. Mas ali, tem que fazer. Eu vou praticar e depois eu volto, né? Cimélio, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Cara, foi um prazer falar contigo. Como é bom te ver. Você não mudou nada. Não, falei no início do nosso bate-papo, né? 11 anos sem encontrar um amigo, gente. Que bom, não mudou nada. Que bom. Santo Botox. Não cheguei lá ainda. Eu já, mas eu quero dar a receita. Qual é? É pedalar. Acabou. Bom, depois dessa termina o Happy Hour aqui. Um beijo grande pra você. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Valeu. Tchau.